E aí, pessoal, hoje aqui, o resumo de hoje vai ser desse livro aqui do T.L. Osborne, Fatos sobre a Cura Divina. Na verdade, aqui, quando você começa a ler esse livro, são 100 fatos que ele vai falar aqui sobre a cura divina que existe na Palavra de Deus. Aí ele no começo do texto, no começo do livro aqui, ele começa a dizer que muitas vezes as pessoas, elas creem que Deus cura, que Deus pode curar as pessoas. Se chega alguém para falar, ô irmão, ora aqui por ciclano e tal, que ele tá doente, para que Deus lhe restaure a saúde, a galera vai orar. Só que aí quando é para você, quando é para sua própria vida, você fica duvidando se é a vontade de Deus curar você ou não. Eu lembro que quando as pessoas me pediam para orar pelas outras pessoas, eu ainda tinha coragem para orar assim, tipo, eita, fulano tá doente, irmãos, vamos orar para que Deus restabeleça a saúde. Não, Senhor, Tu és aquele que cura, Senhor, cura aquela pessoa, Pai. Mas quando era eu que estava doente, eu não tinha tanta coragem assim, porque no fundo eu pensava, será que é da vontade de Deus me curar? Será que eu não vou estar orando em vão aqui? E se Deus não quiser me curar? Eu ficava com esses questionamentos, esses pensamentos na minha mente, né? Aí ele diz o seguinte, vem outros serem curados. Muitas pessoas veem outros serem curados, mas perguntam se a cura é a vontade de Deus para elas. Aguardam a revelação especial da vontade de Deus a respeito de seu caso em particular. Mas aí ele traz um pensamento. Se não fosse da vontade de Deus que as pessoas ficassem saudáveis, porque muita gente fala, não, talvez é a vontade de Deus curar o fulano. Então, se não é a vontade de Deus curar o fulano, por que você vai procurar um médico? Por que você vai tomar um remédio se rebelando contra a vontade de Deus? Porque se o propósito de Deus era deixar você doente, então você está se rebelando ao querer ser curado. Se não fosse a vontade de Deus que ficassem saudáveis as pessoas, seria errado que elas procurassem recuperar-se mesmo por meios naturais. A Bíblia revela a vontade divina em relação à cura do corpo, tão claramente como revela a vontade do Pai em relação à salvação da alma. Deus não precisa dar revelação especial da sua vontade, já revelou claramente sua vontade na palavra, isto é, quando ele prometeu especificamente dar uma coisa. Muitas vezes a gente quer, as outras pessoas querem, né, que Deus dê uma revelação específica a ela sobre algo que Deus já revelou na palavra. Porque a gente não imagina alguém dizendo, eita, não, vamos orar para saber se é da vontade de Deus salvar o fulano. Ou se é da vontade de Deus que o fulano vá para o inferno. Não, vamos orar para saber se é da vontade de Deus que aquele demônio seja expulso daquela pessoa. Que talvez não seja. Porque o mesmo sacrifício que nos salvou, que nos trouxe a condição para que fôssemos curados, salvos, é o mesmo sacrifício que nos trouxe a condição para que nós fôssemos curados. Quando alguém é curado pelo poder de Jesus, Jesus não vai lá morrer na cruz de novo para que haja aquela cura, não. Ele já morreu ali na cruz pela nossa cura completa. A obra da cruz ela foi completa, ela foi radical e ela foi atemporal. E aqui ele vai falando, ele vai começar com 100 fatos aqui sobre a cura que existe na palavra. Eu não vou ler o livrinho todo, mas eu vou ler alguns que me marcou, né? Que eu sublinhei aqui que eu achei legal. Ó, o número 2 ele diz o seguinte: o pecado e a doença entraram no mundo por meio da queda do primeiro homem. Portanto, devemos procurar a cura de ambos no Salvador. Em Números 21:8, Deus curou aqueles que foram picados pelas serpentes ardentes quando olhavam para uma serpente de bronze pendurada em uma estaca, uma tipificação do Calvário. João 3:14-15. Se toda pessoa que olhava para aquele objeto era curada, é lógico que todo aquele que olha para Jesus pode ser curado hoje. Eles não deveriam olhar para os efeitos das mordeduras, e sim para o remédio. Nós não devemos olhar para os sintomas de nossos pecados e doenças, mas para o remédio que é Cristo. A gente não tem que focar, quando a gente está numa batalha de fé, que a gente está declarando a nossa cura, a gente não tem que focar no sintoma. Ah, porque está doendo, ah, porque eu estou vendo, ah, porque o caroço está aqui. A gente tem que focar o nosso olhar no que a palavra fala. Se a palavra fala, pelas suas pisaduras nós fomos curados, pelas suas pisaduras vocês foram sarados, então é isso que a gente deve se apoiar, é isso que a gente deve tomar posse. Será que viverá todo mordido que olhar para ela? Números 21:8. Tipo, assim será, entendeu? Todo que olhar para a serpente de bronze, eles seriam curados. Foi a promessa a todos, então, sem exceção. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a promessa a todos hoje. Em Salmo 91, Deus promete proteção para o nosso corpo e a nossa alma, se permanecemos nele. No Novo Testamento, João diz: acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma.
Essas passagens mostram que a vontade de Deus é que sejamos saudáveis tanto no corpo quanto na alma. A vontade de Deus jamais será que a nossa alma seja doente. O desejo de Deus nunca será que o nosso corpo seja doente. Em Jó 2, versículo 7, a doença é revelada como vinda diretamente de Satanás. Está escrito lá, ó. Saiu Satanás e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó manteve sua fé firme enquanto clamava a Deus, pedindo libertação, e foi curado. Em Lucas 13,16, Cristo declarou que a mulher enferma era mantida presa por Satanás e devia ser solta. Ele expulsou o espírito de enfermidade e ela foi curada. Em Mateus 12,22, um demônio que possuía um homem era a causa de sua cegueira e mudez. Quando o demônio foi expulso, ele pôde ver e falar. Em Marcos 9, 17 e 27, um demônio era a causa de um menino ser surdo-mudo e também de suas convulsões. Quando o demônio foi expulso, o menino foi curado. Em Atos 10, 38 está escrito: Jesus de Nazaré andou por toda parte, curando a todos os oprimidos do diabo. Esse versículo mostra que a doença é uma opressão de Satanás. Em 1 João 3,8, a parte B, diz o seguinte: o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. A enfermidade é parte das obras de Satanás. Cristo, em seu ministério terreno, sempre tratou o pecado, a doença e os demônios da mesma maneira. Eram todas detestáveis a seus olhos. Ele repreendia a todos. Ele manifestou-se para destruí-los. Ele não quer que as obras do diabo permaneçam em nosso corpo físico. Ele manifestou-se para extingui-las. Ele não quer que o câncer, uma praga, uma maldição, que são as obras do diabo, existam em seus próprios membros, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, se nós estamos doentes, o corpo dele está doente. Então, o corpo dele não tem como permanecer doente. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Nem todas as enfermidades, elas são, também quero pontuar aqui, que nem todas as enfermidades, elas são causas malignas. Por exemplo, o demônio que está na pessoa lá, como a gente viu aqui alguns casos que a pessoa com surdez, é cega, muitas vezes pode ter sido de algo natural, entendeu? Algo que aconteceu, algo genético, algo hereditário, mas de qualquer forma, de qualquer maneira que venha a enfermidade, ela não vem da parte de Deus. E o desejo de Deus é curar a todas as pessoas. Está escrito, quando chegou aquele pai lá e falou: olha, eu trouxe o meu filho aí para os teus discípulos e eles não conseguiram me expulsar. Jesus não falou para o cara: não foi da minha vontade curar. Jesus disse o seguinte: olha, a fé deles que foi pequena. Ó como pequena foi a fé de vocês. Então aquele negócio. E o pai falou: olha, se você pode fazer alguma coisa. E Jesus disse: se eu posso, é se você pode crer. Jesus pegou a responsabilidade que o cara colocou em Jesus. Olha, se você puder, se tu pode, né? Se tu é poderoso o suficiente para fazer uma coisa. Aí, se eu posso, é se você consegue crer. Tanto que depois, quando Jesus ele vai lá operar o milagre, né? Ele diz: ajuda-me na minha falta de fé. Ele reconhece que era a falta de fé dele que estava impedindo que o filho fosse curado. E dos discípulos também, né? A falta de fé dos discípulos, a quem Jesus já tinha chamado a atenção também. Jesus disse em Lucas 9,56: o Filho do Homem não veio para destruir as almas, tipo as vidas dos homens, mas para salvá-las. A doença destrói, portanto, ela não é de Deus. Cristo veio para nos salvar, do grego sozo, que significa libertar, salvar e preservar, curar da vida, tornar são, jamais para nos destruir. Jesus disse em João 10,10: o ladrão, falando de Satanás, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Satanás é um assassino, suas doenças destroem vidas, suas doenças são os ladrões de felicidade, saúde, dinheiro, tempo e esforços. Satanás é mau, Deus é bom. Coisas ruins vêm de Satanás, coisas boas vêm de Deus. A doença, portanto, é de Satanás, a saúde, consequentemente, é de Deus. Talvez você esteja falando: tá bom, eu já entendi que a saúde é do Satanás, mas eu acho que ele quis dar ênfase nessa parte, porque muitas pessoas falam: não, o fulano está com uma enfermidade porque Deus quer ensinar. Deus quer ensinar o fulano a humildade, Deus quer ensinar o fulano a ser mais obediente. E o pior, né? Deus quer que o fulano esteja mais perto dele, porque é na dor que Deus atrai os seus filhos. Só que aí
já tá tudo errado aí, né? Porque primeiro, se no Antigo Testamento lá, em Oséias, Deus fala que ele atraiu o povo com laços de amor e bondade, o que é que na nova aliança seria com doença? E outra, para nos ensinar alguma coisa, Deus ele não precisa usar as ferramentas de inimigo. Deus não vai pegar as ferramentas do inimigo para nos ensinar alguma coisa no momento de dor. Muito pelo contrário, Deus quer que nós nos livremos dessa situação, da qual Jesus já pagou o preço lá na cruz. Vamos lá, né? Aqui, Jesus nunca comissionou alguém para pregar o evangelho sem mandá-lo curar o doente. Ele disse: em qualquer cidade em que entrardes, curai os enfermos que nela houver. Esse mandamento ainda se aplica ao verdadeiro ministério de hoje. Uma das tradições, um dos mitos das falácias, é dizer que Deus deseja que alguns de seus filhos sofram doenças. Portanto, muitos dos que recebem oração não são curados, porque não há vontade de Deus curá-los. Quando Jesus curou o menino possuído pelo demônio em Marcos 9, a quem os discípulos não puderam curar, ele provou que é a vontade de Deus curar mesmo aqueles que falham em receber a cura. Além disso, declarou que o fracasso dos discípulos em curar o menino não foi pela vontade de Deus, mas pela incredulidade dos discípulos. Mateus 17, 19 e 20. O fracasso daqueles que não são curados hoje, quando recebem a oração, não se deve ao fato de que Deus não quer curá-los. Se a enfermidade fosse a vontade de Deus, então cada médico seria um transgressor da lei. Cada enfermeira profissional seria uma desafiadora do Todo-Poderoso e cada hospital seria uma casa de rebelião em vez de uma casa de misericórdia. Uma vez que Cristo veio fazer a vontade do Pai, o fato de ter curado todos é prova de que é a vontade de Deus que todos sejam curados. Se não é a vontade de Deus que todos sejam curados, como todos, dentre as multidões, obtinham de Cristo o que não era a vontade de Deus que alguns recebessem. O Evangelho diz que ele curou a todos. Porque se não é a vontade de Deus curar todo mundo, por que foi todo mundo curado? Porque a palavra fala que Jesus chegava nos lugares e ia curando todo mundo. O único lugar que ele não pôde curar foi quando ele esteve em sua própria terra. Eu acho que foi isso aí. Eu acho que foi em Nazaré, Jerusalém, uma coisa assim. Ele não pôde curar por conta da incredulidade do pessoal. É o único caso que fala que Jesus não curou a todos, que não fez muitos milagres, por conta da incredulidade da galera. Outra tradição, né? Outra sofisma que existe é afirmar que nós podemos glorificar a Deus melhor sendo pacientes em nossas doenças do que sendo curados. Se a doença glorifica a Deus mais do que a cura, qualquer tentativa de ser curado por meios naturais ou divinos seria um esforço de roubar a glória de Deus, a qual deveríamos querer que ele recebesse. Eu lembro que eu estava conversando com uma colega e ela estava dizendo o seguinte, que uma amiga, ela estava no leito de morte, ela morreu, ela era crente, mas olha, ela estava lá o tempo todo. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida, eu te agradeço, Senhor, por esse dia de vida que eu te glorifico, eu estou aqui nesse leito de hospital, mas eu te louvo, Senhor, obrigado por eu estar viva. E ela disse, olha que coisa linda, tem coisa mais bonita do que essa? E naquele momento eu fiquei calado, né? Mas eu fiquei pensando, é como se exaltar, é como se na hora do leito, se você fala, não, glória a Deus, assim, eu estou sofrendo, padecendo de uma enfermidade, essa enfermidade está matando o meu corpo, mas eu não vou negar o meu amor pelo Senhor. É como se esse testemunho ele fosse superior ao testemunho de eu fui curado, eu estava com uma doença, eu fui curado pelo nome de Jesus. É como se houvesse uma romantização do sofrimento. Uma romantização do sofrimento pelo amor ao Senhor. Não estou sofrendo mais porque eu estou amando ao Senhor, mas aqui eu não deixo Ele, entendeu? Só que na verdade, se isso é como o T.L. Osborne fala aqui, então se você glorificar a Deus estando doente é maior, é superior a glória de você ser curado, a glória dada ao Senhor pela sua cura, então é melhor permanecer doente em todo mundo, porque a glória que o Senhor vai receber vai ser muito maior. Se a doença glorifica a Deus, Jesus roubou de seu Pai toda a glória que ele, possivelmente, receberia ao curar todos, que está escrito em Lucas 4:40, que ele curou a todos. E o Espírito Santo continuou fazendo o mesmo por todo o livro de Atos dos Apóstolos. Outro sofisma é declarar que enquanto Deus cura alguns, não é sua vontade curar todos. Porque
Porque tem gente que fala, aí chega lá. No entanto, Jesus, que veio fazer a vontade do Pai, curou todos. Se a cura não é para todos, por que Jesus levou nossas doenças, dores e enfermidades? Se Deus queria que alguns de seus filhos sofressem, Jesus nos livrou de levar algo que Deus queria que levássemos. Mas uma vez que Jesus veio fazer a vontade do Pai e levou nossas enfermidades, deve ser a vontade de Deus que todos nós sejamos saudáveis. Se as promessas de cura de Deus não fossem para todos, não saberíamos qual é a vontade de Deus antes de sua palavra somente. Isso significa que teríamos de orar até que Ele nos falasse diretamente sobre cada caso em particular. Não poderíamos considerar a palavra de Deus como dirigida a nós pessoalmente, mas teríamos de fechar nossas Bíblias e orar pedindo uma revelação direta de Deus para saber se é sua vontade curar em cada caso. Isso seria um absurdo. A palavra de Deus é para todos. Porque muitas pessoas falam, não, está escrito, né, lá que Jesus curou, que Ele levou sobre a cruz, mas não é a vontade de Deus curar a todos. Então, se tem na palavra algo que Ele colocou para todos, e alguém diz que não é bem assim, que é somente para alguns, então todas as coisas que Jesus falou na sua palavra, que é a respeito para nós que somos igreja, nós temos que orar para cada pessoa, para cada caso específico, porque assim como Deus, como algumas pessoas falam, né, assim como Deus quer curar todos, talvez seja a vontade de Deus expulsar o demônio de alguns, talvez seja a vontade de Deus aliviar o fardo de alguns e de outros não, e por aí vai. Continuando. Se a cura não é para todos, naturalmente Cristo teria qualificado sua promessa em Marcos 11:24 e dito: tudo o que pedires, exceto a cura, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Mas ele não disse isso. A cura, portanto, está incluída em tudo quanto pedirdes. Essa promessa é para você, é para mim, para nós. Se não fosse a vontade de Deus curar todas as pessoas, a promessa de Jesus em João 15:7 não seria digna de confiança. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. As falar, então eu vou pedir um poço de diamante. Não está falando aqui que é tudo, né? Você não está dizendo que é assim? Se vocês estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres, porque você vai estar nele, você vai estar na palavra. Então, procura aí outro vídeo aí, que fala quando as suas respostas não são atendidas. Quando você ora de acordo com a vontade de Deus, com a vontade do Pai, se você crê que você vai receber aquilo, orando, já crendo que vai receber, aquilo vai se realizar, vai se manifestar. Se hoje Deus tivesse deixado de curar em resposta às orações de cura e começado a curar apenas por meio da ciência médica, como a teologia moderna sugere, significaria que Ele estaria exigindo que usássemos um método inferior durante a melhor dispensação que é agora da graça. Ele curou todos antes, entretanto, atualmente, muitas doenças são consideradas incuráveis pela ciência médica. E outra coisa, né, que é bem claro e que ele pontua, todas as formas de receber cura, elas são de Deus. Assim como você ser curado através da fé é de Deus, também é de Deus você ir ao médico e tomar um remédio e ser examinado. É de Deus, porque tudo que é bom vem do Pai das Luzes. Não será um milagre você tomar um remédio e você ser curado, porque já é o efeito já é o propósito do remédio. Mas é de Deus. É de Deus você ir ao médico, é de Deus você ir ao médico, é de Deus você tomar o remédio, porque tudo que provê saúde vem da parte de Deus. Tudo que provê doença vem da parte do maligno. Contudo, ele traz aqui os fatos sobre a cura divina, quando você se apropria pela fé daquilo que já é seu. Uma vez que Cristo levou nossos pecados, quantas pessoas ele quer perdoar? Aí você vai me dizer, todas. Então lhe digo, pergunto outra coisa. Uma vez que Cristo levou nossas enfermidades, quantos ele quer curar? A resposta é a todos. Por quê? Porque ele curou a todos. Aí muita gente fala, não, mas muitas são as aflições do justo. Mas as aflições do justo não são as doenças, as aflições. São os problemas, perseguições, tentações, tribulações, mas não as doenças, porque isso não foi o que Deus proveu para os seus filhos. Porque senão a gente poderia incluir também que muitas são as condenações do justo. A falar, não, porque nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus. Mas o mesmo sacrifício que nos salvou foi o mesmo que nos curou. A gente tem que aprender a não tirar
da cruz, a não dividir não dividir a salvação e a cura do mesmo sacrifício, porque o sacrifício que Jesus fez ali na cruz para nos salvar, nos redimir, foi o mesmo sacrifício que ele fez para nos curar e restaurar a nossa sorte e a nossa saúde. Se não fosse assim, ele não teria levado sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Quando um professor exercita o aluno, ele pode empregar vários métodos de disciplina, mas nunca a doença. Quando um pai ensina seu filho, ele o corrige de diferentes métodos. No entanto, nunca impondo uma doença física sobre ele. Para que nosso Pai Celestial nos corrija, ele não precisa pôr uma doença sobre nós. Nossas doenças foram lançadas sobre Cristo. Deus não exigiria que suportássemos como castigo o que Jesus já suportou por nós como nosso substituto. O sacrifício de Cristo libertou-nos para sempre da maldição do pecado e da enfermidade, que ele suportou por nós. A tradição mais comum, o sofisma mais comum é a velha declaração: a era dos milagres já passou, porque Deus curava antigamente. Para tal fato ser verdade, não poderia ocorrer milagre algum. Se ocorresse apenas um milagre, provaria que a era dos milagres ainda não havia acabado. Se a era dos milagres já passou, como alguns afirmam, significa que todas as evidências técnicas produzidas em centenas de laboratórios de todo o mundo sobre inumeráveis casos de curas milagrosas seriam falsas. E as promessas de Deus de fazer tais coisas não seriam para hoje. Quem declara que a época dos milagres já passou, nega a necessidade, os privilégios e os benefícios da oração. Quando Deus responde à oração, seja um pedido de um selo de correio ou uma súplica de cura de um coxo, isso é um milagre. Se as orações recebem resposta, então este é um milagre. Se não há milagres, não há razão para a fé. Se não há milagres, a oração é ridícula. E somente a ignorância levaria um homem a orar e esperar por uma resposta. Porque, poxa, se já passou a era dos milagres e você orar e receber uma resposta é algo miraculoso, porque milagre não é só quando você é curado, não. Então não teria lógica eu orar. Seria muito silly, muito dumb, muito tolo da minha parte eu orar por algo que eu já sei que já não estou mais na era dos milagres, né? Let's go. O pecador deve aceitar as promessas de Deus como verdadeiras e crer que ele está perdoado antes de experimentar a alegria da cura espiritual. O doente deve aceitar a promessa de Deus como verdadeira e crer que está restaurado antes de poder experimentar a alegria da cura física. Porque como é que acontece com a fé? A fé é a firme certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Se você já está vendo, por exemplo, estou aqui com essa calculadora. Eu não preciso crer que eu enviei uma calculadora, porque eu já estou vendo. A fé é a convicção que você já tem aquilo que você ainda não está vendo. A gente tem que aprender como o nosso Pai, que chamou à existência aquilo que não existia como se já fosse. Então a gente toma posse da cura, porque nós já fomos curados. Então a gente se apropria dessa cura, a gente toma posse dessa cura e a gente crê que no nosso corpo já está essa cura do Senhor. E quando a gente crê, primeiro a gente crê, depois a gente pisa e o chão se firma. Não é a gente pisa, se firma e depois a gente crê. Não, porque aí o que acontece? Não precisa nem de fé, né? A todos os pecadores quanto o receberam, nasceram de Deus. Todos os enfermos que lhe tocavam, saravam. Quando pregamos que a vontade de Deus é sempre curar, surge imediatamente a questão: como então as pessoas vão morrer, hein? Como uma colega minha falou: oxe, você quer ir, como é que o povo vai morrer agora? Teve um colega meu que falou: oxe, Sandriel, mas todo mundo tem que morrer, meu filho. Você acha que o povo vai morrer como? Vai ser arrebatado, transladado, é? Aí, ó, a palavra de Deus diz: se lhe tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Salmo 104, 29, parte B. Lemos em Jó 5,26. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Para chegarmos à plenitude de nossa idade e para que Deus tire nosso fôlego, não é necessária a ajuda de um câncer ou de qualquer outra doença. A vontade de Deus para a morte de seus filhos é que, depois de terem tido uma vida frutífera e cumprido o número de seus dias, simplesmente parem de respirar e durmam em Cristo, para acordarem do outro lado e viverem com Ele para sempre. Assim estaremos sempre com o Senhor. De fato, essa é a bendita esperança dos justos.
Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. O plano do Senhor para a nossa vida, ele foi completo, ele foi total e ele foi perfeito. Jesus morreu para que nós tivéssemos uma vida abundante. Está escrito que no mundo nós teremos aflições, mas é no mundo tereis aflições, não em nós aflições. Aí talvez vocês perguntem, então quer dizer que eu nunca vou ficar doente, que eu nunca posso ficar doente, que o crente não fica doente? Não, o dardo, ele pode chegar no seu corpo. A doença, ela pode chegar assim no seu corpo. Você pode ter um câncer, você pode ter diabetes, pressão alta, você pode ter qualquer doença. Ela só não pode permanecer no seu corpo, porque nenhuma enfermidade ela tem legalidade para permanecer no templo do Espírito Santo. Ela não tem legalidade. Vai vir o dardo vai vir, as setas vão vir, mas a gente permanece e resiste firme na fé. E quando a gente se submeter à palavra de Deus, submeter ao que Deus diz a nosso respeito, à vontade que Ele tem para nós, e resistir ao inimigo, o que acontece? Ele vai fugir. E é isso aí. Que Deus abençoe e seja abençoado e esteja na prática da palavra.